Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Laboratório de Programação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre bibliotecas externas e o processo de compilação. Então, para a gente poder utilizar bibliotecas externas em si, é importante a gente entender melhor como se dá o processo de compilação, ou seja, como a gente gera um executável a partir de um código-fonte. Então, diferentemente de Python, por exemplo, que existe ali um outro programa, né, que é o interpretador, que está pegando o teu código, interpretando, né, e aí você instala dentro desse interpretador, você pode instalar bibliotecas para que ele possa fazer outras operações. Aqui não, aqui a gente tem um executável, um programa independente. Depois de gerado esse executável, por exemplo, quem for executar esse programa não precisa mais do compilador. Então a gente precisa entender melhor esse processo, porque ele é bem distinto do processo comum em linguagens interpretadas como Python e JavaScript. Então eu deixei aqui, para a gente ganhar tempo, um código Hello World em C. Então a gente tem utilizado lá o ambiente do Replit. O Replit utiliza um compilador chamado Clang. A gente pode usar o Clang, pode usar o GCC. E o que ele faz quando a gente aperta aquele botãozinho de executar? Ele faz duas operações lá. GCC, no caso Clang, né? Recebe o arquivo fonte, -o, main, e depois ele executa aquele main. Então, toda vez que a gente aperta o botão executar, ele faz esses dois processos. Ele gera um executável e depois executa, né? Aqui observe que ele criou um arquivo a mais, né, que é o main. Né? Então, este arquivo, que aqui no Linux aparece verdinho, é um arquivo executável. Né? E esse é o arquivo que ele gerou. Porém, quando a gente sai de um arquivo fonte, né, main.c, a gente não vai diretamente para o executável. Né? Existem alguns passos intermediários que são de forma transparente para a gente e que em muitos casos a gente não precisa se preocupar. Mas aqui é importante a gente entender como se dá esse processo. Então, o primeiro processo, que é bem transparente, é chamado de pré-compilação. Esse processo de pré-compilação, vamos botar aqui, então é um processo de pré-compilação, ou seja, antes de executar de fato o compilador, existe um outro programa que vai receber esse arquivo, main.c, e vai gerar um novo arquivo, aqui chamado main.i. E esse programa pré-compilador, ele lê alguns elementos, né, que estão presentes no código fonte, que ele utiliza para executar algumas coisas. A gente já tem utilizado esses elementos, né? A gente às vezes chama isso de diretivas de compilação. A mais comum delas é o include. Né? E aí vamos agora entender melhor esse include. Né? Para a gente entender esse processo, eu vou começar primeiro aqui fazendo o seguinte. Na hora que eu vou compilar, o que eu faço? Eu vou passar mais um parâmetro aqui, chamado saveTemps. Esse parâmetro, chamado saveTemps, o que ele vai fazer? Ele vai... Vou até deixar esse código aqui. Vocês podem depois querer copiar. Ele vai gerar esses arquivos e ele não vai apagar, porque por padrão ele apaga. Observe lá. Então ele gerou aqui o arquivo chamado main.i. Observe que esse arquivo main.i é muito maior do que o meu main.c. Mas o arquivo que é compilado é esse main.i. Vamos entender depois ele exatamente por que ele ficou tão grande desta maneira. Né? Então ele gera o main.i. Do main.i, né, esse arquivo main.i, ele é compilado
e ele gera o main.s. Então esse é o compilador, né? O compilador vai gerar aqui o main.s. Esse S é de assembler, né? Então a gente pode dar uma olhada aqui, né? Por exemplo, um pouco nesse código aqui, né? Então esse é o código assembler que ele vai estar gerando ali no processo de compilação. Eu vou copiar esse pedaço aqui, colocar lá. Então, este é o arquivo que ele gera aqui, que é o arquivo assembler. Mas existe um outro processo chamado assembler, né, de montagem. Esse processo ele gera o main.o. que é chamado de código objeto. Então a gente saiu do código fonte, estamos agora no código objeto. Então isso aqui é o processo de montagem, assembler. Então aqui que ele está gerando de fato um código binário, né, como a gente entende, né? Código binário no sentido de que são as instruções do processador. Né? Aqui no assembly eu tenho aqui que a gente chama de mnemônicos, né? Algumas operações como call, move, pop, push. Então isso são mnemônicos. E aí, por fim, né, existe um outro processo bastante importante, né, que é a link edição, né, que é onde vai gerar o executável. E aí eu vou usar a terminologia aqui no Linux não aparece, né, mas no Windows é o exe, que é o processo de linker. Vou botar em inglês mesmo, porque às vezes o nome fica ruim traduzido. Então, processo de linker. E aí, para ele conseguir gerar esse executável, ele não precisa apenas do que está aqui no main.o. Porque se a gente olhar lá no nosso código, a gente tem aqui uma função printf. Onde está implementada essa função printf? Ela está implementada numa biblioteca padrão aí do sistema. Então ele tem que ligar com essa biblioteca também do sistema. Então, acho que eu vou deixar isso para depois. Eu vou ter que incluir aqui bibliotecas do sistema operacional, por exemplo. Para poder, por exemplo, ler um arquivo, né? Então é incluído aqui bibliotecas do sistema operacional. E eu também posso incluir aqui bibliotecas externas. Posso incluir aqui bibliotecas externas nesse processo. Talvez para a gente ficar mais simples aqui, vamos chamar de incluir aqui as bibliotecas básicas do sistema, né? Básicas. As bibliotecas básicas, aquelas que como entrada e saída, para entrada, por exemplo. Vou botar aqui, por exemplo, né? Por exemplo, I/O. E eu posso incluir algumas bibliotecas externas aqui.
nesse processo. Então, visualizando aqui, a gente tem um processo de pré-compilação, de compilação, montagem, link edição, né, para até gerar o nosso executável. E aí, vamos ver com mais cuidado agora essa questão da pré-compilação. A pré-compilação, ela recebe comentada algumas diretivas, né? Uma dessas diretivas é o include. Então, tudo que aparece com esse jogo da velha, o hashtag, são diretivas. O que essa diretiva include faz, exatamente? Eu vou criar aqui um outro arquivo, texto.txt, e vou escrever aqui qualquer coisa aqui. Bem-vindos ao mundo maravilhoso do C. Um texto. Eu vou chegar aqui, vou apagar todo esse código e vou mandar incluir este texto.txt. Observe que aqui eu não estou usando o símbolo de maior e menor. Aquele símbolo de maior e menor, ele vai procurar o arquivo nas pastas definidas pelo sistema operacional, onde que ficam, por padrão, esses arquivos. Quando eu uso aspas simples, ele usa um endereço relativo ali. Então, ele vai usar como base aonde que está sendo compilado. Então, ele vai procurar o texto.txt na mesma pasta aqui, né? E aí eu vou mandar compilar, né? Ele deu um erro aqui, né, na hora de compilar, mas se a gente olhar aqui o main.i, ele gerou o arquivo main.i. Porque o que ele compila mesmo é esse arquivo main.i. Então ele gerou o arquivo main.i. Observe o que tem no main.i. É esse aqui, ó. Então o arquivo que ele está compilando é esse arquivo. Não é esse main.c. Na verdade é esse main.i. É esse o arquivo que ele está compilando. Aqui tem algumas informações, né? Por exemplo, aqui ele está mostrando que desse ponto para cá começa o meu arquivo main.c. E aí eu incluí o txt, então aqui começa o texto txt. E aqui tem algumas outras informações que ele utiliza aí para os demais processos aí. Ok? Então o que eu quero deixar bem claro aqui, que a hashtag include, esse pré-processador, ele pega um arquivo de texto, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola aqui, exatamente do jeito que está lá, né? Se ele estiver aqui com quebra de linha, ele vai copiar também a quebra de linha para lá, né? Então, bem-vindos ao mundo maravilhoso do C, ok? Então, ele copia exatamente este arquivo que está aqui para cá. Uma outra macro que a gente utiliza bastante também é o define. Então a gente deve ter visto em alguns momentos, né, um define n100, por exemplo. E aí, se eu tenho aqui no meu programa algumas ocorrências deste n, né, o que ele vai fazer? Ele vai gerar, né, este arquivo. Então, toda ocorrência de n, ele substitui por 100. Observa aqui, ó. Eu encontrei o n, ele substituiu por 100. Nesse caso aqui está gerando um código que não é um código C++ válido, né? Se a gente tivesse um programa aqui, int x é igual a 2 vezes n, um código válido, a gente olhar aqui, olha, x é igual a 2 vezes 100. Então, no código que ele compila, não existe essas diretivas, como define, include, if and def, entre outros. E aqui eu poderia fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu poderia criar aqui, existem definições com argumentos. Por exemplo, eu falo, olha, quando o cara escrever print s, né, ele quer ficar no estilo pythoniano, substitua print s por quê? Por printf
Aqui a gente colocar entre parênteses aqui para percent s barra n s. Então agora eu vou escrever aqui print olá mundo. Vou compilar. Ele está reclamando aqui, vamos ver o código gerado, né? Ah, eu coloquei o ponto e vírgula lá, né? Acho que eu não preciso botar isso aqui, na verdade. E eu coloquei o ponto e vírgula, vou tirar esse ponto e vírgula fora. Vou colocar ele aqui. Então, se a gente olhar agora o código, ó, printf sn olá mundo, né? E esse código tá ok, funcionou. Então, agora eu posso, por exemplo, sempre escrever print alguma coisa, mas para strings, né? Eu não vou conseguir, por exemplo, fazer um print 10. Porque o 10 não é uma string, né? Aí eu vou ter aqui um problema, um tal de segmentation fault. Se vocês assistiram a aula de ponteiro, por que deu segmentation fault? Porque vocês lembram que o S não é nada mais do que um endereço de memória. Então ele está achando que lá no endereço da memória, número 10, vai ter uma string. E ele não vai conseguir acessar esse endereço, porque esse endereço não é um endereço válido. Vou botar um número grande aqui. Então esse aqui também não é um endereço válido. Então ele é derrubado. Ok? E aí, por exemplo, esse meu define poderia estar lá no texto.txt. E aqui eu poderia incluir o texto.txt. Então aqui ele vai executar duas diretivas, né? Ao executar essa diretiva include texto.txt, ele vai executar aqui, e aqui também ele vai executar todas as diretivas que tem aqui, que no caso é o define print s. Vamos ver aqui como é que ficou o main.i. O main.i é só o código em C++. Ele não tem, por exemplo, esse define aqui. Ele não copiou esse define porque ao processar este arquivo txt, fazer esse pré-processamento, né, o que ele faz é substituir. Então ele usa aquele print para substituir. Então o código que é compilado é só este código aqui. Ok? Então aqui a gente viu bem a questão da diretiva de compilação. Só que observe que ele tem dado um erro aqui, né? Por exemplo, eu não estou encontrando a definição do printf. E esse warning que ele está dando é no processo, qual processo? Nesse processo de compilação aqui. Então, quando ele está compilando esse main.i, que ele está gerando esse warning, porque de fato ele não reconhece, no processo de compilação, ele não reconhece esse printf. Porém, o C é uma linguagem fracamente tipada. Ele compila a si mesmo e tenta executar. Se por acaso, na hora que ele executar, ele encontrar esse printf definido, e nesse caso ele está definido, aonde que ele está definido? Ele está definido nas bibliotecas básicas. Então ele vai chamar esse printf, e esse printf está definido aqui nas bibliotecas básicas, e aí ele vai conseguir incluir. E as bibliotecas básicas são adicionadas automaticamente. Então são adicionadas por padrão. Você não precisa passar nada para ele poder adicionar essas bibliotecas básicas. Porém, para a gente evitar esse warning, o que a gente faz? A gente usa aquela include stdio, né? Então vou botar aqui include stdio.h. Essa include stdio.h é apenas um arquivo de texto, nada mais do que um arquivo de texto que vai ser incluído no processo. Observe que acabou o warning e agora ele fez o que? Ele copiou, né, aqui o texto txt e depois a stdio.h. Então ele copiou toda a stdio.h e essa stdio.h tem a definição do printf. Esta aqui é a definição do printf.
O que ele precisava mesmo para não dar warning é apenas essa definição, mas ele inclui tudo isso. Porém, essa inclusão, pessoal, é apenas informativa, né? Ele não está compilando aqui, não tem nenhum código para ele compilar. Ele vai consultar se foi definido esse printf ou não. E onde fica esse arquivo stdio.h? No Linux, ele tem essa organização. Então existe aqui a pasta user. Dentro da pasta user tem a pasta include, onde fica esses arquivos que a gente chama arquivos de cabeçalho. Então são arquivos que têm apenas essas definições, né? O stdio está bem aqui, olha. Se eu abrir ele com o editor de texto, né, é aquele arquivo que foi copiado. Então esse conteúdo aqui foi copiado para lá, né? Porém, né, ele não fez um simples Ctrl+C, Ctrl+V, porque aqui eu tenho macros e ele executa primeiro as macros para depois adicionar o resultado. Então, um arquivo pode ter macro que inclui outra macro, que inclui outra macro, então ele vai processar todas essas macros aqui, fazer todo esse pré-processamento e apenas o arquivo texto final é incluído lá no arquivo .i para poder ser gerado a compilação. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, ele precisa deste include, desse .h, ele precisa saber onde que está para poder compilar. No Linux tem essa organização, então ele já encontra aqui. Aqui tem os básicos, né? Só que eu tenho aqui já um monte de outros, olha, eu tenho do PNG, Node.js, tem vários aqui de bibliotecas que ele utiliza, né, que eu posso pegar diretamente daqui, libpng. No Windows a organização não é tão tranquila como essa, porque você mesmo que vai organizar onde vai ficar esses arquivos de cabeçalho. Quando você instala um CodeBlock, por exemplo, com o MingW, ele vai criar uma pasta lá em algum local que vai estar o seu MingW, vai ter uma pasta use include com uma organização bem parecida. Mas aonde você vai colocar esse MingW é teu critério. E quando você instala novas bibliotecas, você tem que saber onde que você vai instalar. Se você vai incluir aqui ou não. Então, por exemplo, teve algum aluno que teve um problema com relação à biblioteca de matemática. Então imagina que eu queira, vou imprimir aqui, vamos tirar esse include txt, vocês já entenderam o define e o include, vamos agora para a questão de bibliotecas. Então, percent longf math poll, né? Poll 2 elevado a 4. Vou compilar, né? É double mesmo, né? Poll é double. Beleza, ele está falando que eu tenho que ele não encontrou esse math.h, né? Ele não incluiu o math.h. E aí ele já sabe, né? Porque como isso aqui é meio que padrão, né? Na biblioteca, eu posso incluir aqui o math.h. Eu vou tirar esse save temps aqui. Compilou. Gerou para mim um executável. Aqui, né, nesse compilador, ele já incluiu, né, a math. Né. Tem alguns compiladores que ele não inclui a biblioteca math por padrão. Deixa eu ver o Seleng aqui, se eu estou com o Seleng. Ah lá. Então no Seleng deu o erro que eu queria. O GCC está incluindo já. Então no Seleng ele está falando, olha, eu não tenho a referência para o poll, né? Então o que eu quero mostrar para vocês é que não adianta apenas colocar esse include, por exemplo. Né? Então quando eu coloco esse include, eu estou tirando esse warning que ocorre no processo de compilação. Então esse warning está ocorrendo em que parte do processo? Ele está ocorrendo nessa parte do processo de compilação aqui.
onde ele pega o main.i e manda gerar o main.s. E se eu... mas aqui eu não sei como é que faz para salvar os temporários, né, no caso do Seleng. Mas se eu venho aqui e incluo esse mef.h, ele não dá erro nesse processo de compilação, mas ele está dando erro em um outro programa, não é no GCC, nem no Seleng, é nesse tal de LD. Então aqui, quem executa esse programa é o LD. Quem executa esse processo é o programa LD. Então esse LD ele não está encontrando POU, por quê? No caso do Seleng, a biblioteca MEF não está incluída nesse pacote de bibliotecas básicas. Você precisa explicitamente colocar aqui -lm, que está dizendo para ele, olha, inclua a biblioteca MEF. Aí agora ele compilou e eu posso gerar aqui, executar esse programa. Então, para a utilização de bibliotecas externas, vocês precisam fazer esses dois passos. Incluir o header, né? Você precisa descobrir onde está o header. Aqui quando eu coloco mef.h ele já sabe. E eu preciso incluir também a biblioteca. Nesse caso, esse mef.h está lá no padrão, né? naquele use include. Então eu não precisei dizer para ele aonde que ele vai encontrar esses includes, porque esses includes estão localizados aqui nessa biblioteca, nessa pasta. O mef.h está aqui. E a biblioteca em si, ela fica nessa outra pasta lib. Não sei qual que é o nome dela. Mas ela fica localizada aqui nessa lib. Nessa pasta lib aqui. Não sei se ela fica junto com libm, né? Deve ser lib. Provavelmente... eu não sei o nome dela. libm. Mas essa aqui, ó. Deve ser essa libm aqui. Então, a biblioteca de matemática também ela está aqui nessa pasta. Então, no caso do Linux aqui e também no GCC, se você estiver utilizando o MinGW, também ele já vem instalado. Mas o problema é como a gente usa bibliotecas externas. E aí eu vou usar aqui um caso de exemplo para vocês, mas eu vou fazer isso num vídeo, no segundo vídeo. Até o próximo vídeo.